Salve, salve, turma. Marcelo Vieira na voz. Esse é o Liderança de 0 a 100 e hoje eu tenho o prazer de conversar com o Leonardo Zeferino. Ele que é fundador da Fast Builders, já teve aí passagem por empresas interessantes como o iFood, e a própria Ambev, em alguns papéis aí de tecnologia, de produto. Tem uma experiência bem bacana aqui para compartilhar com a gente. Atua também de um formato que pode ser o sonho e o interesse de muita gente aí como nômade digital, também vai explorar um pouco disso conosco. E a segunda parte aqui do papo a gente vai falar bastante sobre IA, sem novidades, né? Mas bastante focado aqui em Vibe Code. Então, Leonardo, muito obrigado aí por topar esse papo, pela disponibilidade. É um prazer tê-lo aqui. Como você tá? Obrigado. Tudo bem, pessoal? Obrigado, Marcelo. Obrigado pelo convite. Acho que tem bastante histórias aí, né, nessas 13, 15 anos que eu estou aí no mercado e muito atrelado sempre à tecnologia, né, e sempre achando o caminho ali para a gente, como impacta aí o mundo, né, com tecnologia, né? Muito bom, cara, muito bom. E obrigado mais uma vez, tá? Fiquei bem contente aí que você topou. Eu já te acompanhava ali no LinkedIn, via, era bastante impactado ali pelos seus posts e Bacana. provocações. E aí fui ali cara de pau, mandei a mensagem, você topou, então bem legal. Super prazer. Boa. E aí, assim, eu até comentei aqui, né, que você tá há alguns anos aí como nômade digital, uma pessoa mais do mundo, mas vamos falar um pouco das suas origens ali, do começo da sua trajetória, para depois a gente ir avançando e chegar um pouco mais ali nos seus desafios atuais, Perfeito. tanto em IA, em liderança, mas vamos conhecer um pouco aqui do começo da sua trajetória. E eu vi ali que no LinkedIn que você é de Campinas, né? Pelo menos se formou em Campinas. Sim, sou de Me conta um Campinas. pouquinho de onde você é, que faculdade você fez, se você concluiu ou não, como que foi esse começo aí para você? Joia, Marcelo. Bom, eu sou de Campinas, né, e aqui é um polo muito forte, né, de tecnologia também, né, então eu já nasci num berço bom, né. É aquela história de ter sorte, né, na vida, né, de você estar já num ambiente propício para isso. Eu tive uma família muito boa também, que conseguiu já me ver em 13, 14 anos, que eu tinha um pouco de jeito desse negócio de tecnologia. Meu pai conseguiu comprar um computador em casa, né, então eu comecei lá no Pentium, lá no 386, a brincar e ver que tinha alguma coisa que eu gostava de fazer. E aí ele me colocou alguns cursos, né, de programação, na época, na verdade, começou com Windows, Excel, né, que era, nossa, saber fazer Excel, né, eh eh eh, planilhas, né. E aí depois eu fui para uma parte de aprender ASP, como se fosse um webmaster ali, né, então fazer Flash, Macromedia, enfim, a galera das antigas aí deve lembrar um pouco desse mundo. Então eu fiz o curso e aí com poucos anos, 14, 15 anos, eu estava fazendo sites para amigos, familiares, conhecidos, né, e então é meio que foi uma bola, rodando ali, né, então foi muito fácil decidir que faculdade eu queria fazer. Hã, queria computação, não sabia se eu queria ciência, se eu queria engenharia, né, mas eu gostava de programar, fazer sites, depois entrei um pouco nesse mundo de marketing, de SEO, de ads, que estava nascendo ali com o Google ainda também, né, e fazendo freela, né, e bancando ali na adolescência, com esses freelas ali também. E aí foi interessante porque, né, quando eu decidi fazer computação, eu não estava ainda preparado, fiz 2 anos de cursinho, né, para conseguir passar em engenharia de computação pela Unicamp. Era o meu sonho, né, e tinha um super desafio de conseguir, né, a vaga. E quando eu entrei na Unicamp, a primeira coisa que me impactou foi que assim: "Nossa, eu acho que eu não quero ser programador". E isso foi algo que, né, eu falei: "Nossa, e agora? O que eu faço?". Eu passei 2 anos da minha vida estudando para isso, né, e eu não conseguia me achar ali dentro, né, então a gente estava, lógico, aprendendo, né, toda a parte técnica ali, ainda nos primeiros 2 anos ainda mais parte de cálculo, físico e tudo mais, mas já começando a colocar a mão em código, né. E foi aí que eu descobri um pouco de empresa júnior, né, que é aquela estrutura dentro da faculdade que você pode fazer projetos e tudo mais. E eu entrei, em vez de entrar na empresa para fazer projetos de tecnologia, eu entrei e falei assim: "Quero trabalhar na área de RH". Por quê? Porque eu falei: "Cara, se todo mundo aqui, né, junto no meu curso, vai saber muito bem tecnologia, porque vai aprender com o curso". Mas um dos diferenciais que eu sentia que eu poderia ter com as outras pessoas é saber me comunicar,
é saber eu liderar, é saber, né, conseguir entender esse mundo de negócios. E foi uma dos acertos aí durante a faculdade, porque eu consegui, eh, aprender muito sobre liderança, né, o ambiente de empresa júnior tem muitas parcerias com grandes empresas e isso ajudou. Então foi o começo, né, de entender que eu gostava de tecnologia e ao mesmo tempo eu sabia que tinha uma abordagem ali mais de negócio, porque eu conseguia programar, sabia programar, mas não era exatamente o que eu estava, me via fazendo para o resto da vida. Nossa, muito legal, Leonardo. E de certa forma, pelo menos assim, com as pessoas que eu tenho conversado, você acho que percebeu isso bastante cedo, assim, né? Porque a gente tem os estereótipos, né? Pessoas mais introvertidas ali, que às vezes tecnicamente conseguem resolver muito bem os problemas, entendem conceitualmente, mas normalmente são pessoas que têm um pouco mais de dificuldade de se comunicar ali com as outras disciplinas, né? Seja com produto, negócios, designers, e a gente vai evoluindo, né? Não é algo tão natural e a gente por necessidade ou por interesse de evoluir, a gente vai e, de certa forma, consegue sair do outro lado, mas não, acho que tão cedo e tão natural quanto você fez, esse lado mais empreendedor logo na partida, assim. E mesmo você também ter começado cedo com programação ali e aprendido talvez um pouco de forma como se fala, de uma forma sem a formação tradicional ali, né? Você teve um, acho que facilidade em aprender sozinho, assim, né? Acho que então é bem legal esse. Acho que outras pessoas podem se reconhecer nisso, né? E acho que hoje em dia, talvez agora aí a gente vai entrar mais para frente nessa parte da IA, do Vibe Code, talvez seja mais comum a gente ver, né? Acho que tá um pouco mais interessante, né? A gente querer ser fundadores, a gente querer ser mais empreendedor, mas no passado, nessa época ali, em 2006, 2011, que eu vi que foi a época que você se formou, não era tão comum, mas talvez nesse ecossistema, né, da Unicamp, que tem também essa parceria com empresas e tal, é, facilite surgir esse tipo de coisa, né? Com Mas, certeza, ajuda bastante. boa. E aí, assim, eu vi que você, de fato, foi ali, né, diretor de recursos humanos ali em 2007. Conta um pouco disso, cara, essas primeiras experiências aí, até depois você, de fato, ir para desenvolvimento de tecnologia ou uma outra experiência mais tradicional ali. Conta um pouco desse período. Claro, foi interessante porque nessa época eu fiquei 3 anos nesse movimento empresa júnior, né, que chama, né, então você começa na sua empresa júnior ali do seu curso, e depois tem uma federação paulista, né, estadual, no caso a minha era paulista, e tem a Brasil Júnior que é a entidade maior ali do Brasil, né. E nesses 3 anos eu acabei entrando nesse mundo, né, de organização, né, então para que a gente possa ter muitas empresas júniores, então pessoas que estão na universidade possam ter experiência não só como estágio ou como TCC, mas também poder vivenciar esse mundo de empresa, porque muitas vezes a gente acaba não aprendendo no dia a dia, né, como que funciona uma empresa, como que eu faço um modelo de precificação, como que eu vendo um projeto, como, né. Então, isso acabou me agregando bastante e chegou certo momento que eu falei assim: "Nossa, eu acho que eu vou para a área de consultoria estratégica, né, não quero mais computação, né, não quero mais programar nem nada". E eu fiz estágio ali, né, numa em consultoria estratégica mais familiar ali em São Paulo, né, e estava gostando bastante, mas de certa forma eu me sentia que assim: "Nossa, mas eu fiz 5 anos, ralei mais 2 de cursinho e não vou trabalhar na área de computação, eu preciso dar uma chance". E uma dessa a Ambev me chamou. 1 ano antes eu tinha tentado estágio lá, não tinha dado certo porque não tinha vaga de estágio na época ali na parte de tecnologia, e 1 ano depois o líder lá me lembrou de mim, o Daniel, ele lembrou de mim e me ligou, falou: "Léo, como que você tá aí?" Eu falei: "Cara, tô terminando faculdade, faltou uma semana aqui para me formar". Ele falou: "Vem conversar comigo". E aí eu conversei com ele, ele falou assim: "Ó, tem uma vaga aqui na parte de gerenciamento de projetos de tecnologia aqui na Ambev, e pô, acho que faz muito sentido você estar aqui", né. E aí eu já estava com proposta para ir para a parte de conselho estratégica, né, em São Paulo, e falei: "Nossa, e agora?". Eu falei: "Cara, eu vou dar a última chance para tecnologia, né, se não der certo, daí eu vou para a área mais de consultoria, administração, tudo mais, que era uma área que eu estava gostando bastante na época". E, cara, dei a sorte de entrar ali na Ambev, com uma pegada de gerenciamento de projetos, então não era uma pessoa que codava, né, fazia parte de gestão, então o time todo na época, né, na Ambev, tinha em torno de 20 pessoas,
25 pessoas em tecnologia especificamente, mas eram gerentes de projetos realmente, porque contratavam fornecedores para tocar os projetos. Então, você tocava 4, 5 projetos no ano ali, né, em paralelo, e com esses fornecedores, Accenture, IBM, né, e HBCs, né, então são outros fornecedores. Então deu para aprender bastante sobre como gerenciar projetos de tecnologia numa empresa, né, super forte, ainda é, né, na época já era bastante, ou ainda é hoje, como fazer tudo isso acontecer. Então foi o primeiro passo realmente no nível de tecnologia que eu consegui dar e aprender bastante sobre esse mundo, né, de projetos realmente, né, e entender que eu Legal. estava ali no meio, né, eu não tinha já tinha o cargo de gerente de projetos, aquela parte de PMO, PMBOK, né, tinha toda uma parte já que existia na época, e que eu falava: "Não, agora eu consigo me achar", porque eu estava me sentindo sempre uma fraude, porque eu não sa eu fiz faculdade de computação, mas eu não era uma pessoa programadora, né. Não, e eu acho que a posição de gerente de projetos, ela acabou, unindo as 2 coisas que você tinha de base, né. Você tinha a parte de ciência da computação, de programação ali, prática com freelancers e desenvolvimento de sites, com também essa parte mais empreendedora, porque eu acho que a gestão de projetos é exatamente isso. E numa época, né, em 2015 ali, pra uma grande empresa com grandes fornecedores, eu acho que você conseguiu talvez tirar o melhor do seu conhecimento ali, né, então, bem interessante, eu achei que foi excelente a escolha tanto da pessoa que te ligou, quanto sua de vivenciar essa experiência, assim, né, acho que quando a gente está na época, né, era mais comum, né, projetos em grandes empresas dessa, você, tem que ter muita organização, começo, meio e fim, você tem que fazer gestão de pessoas, gestão de orçamento, de escassez, de restrições, então falar com o cliente, alinhar ali com todas as áreas, então É, exige essa comunicação que talvez você tivesse já facilidade, e ao mesmo tempo você tem que ter conversas técnicas, né, para priorizar, para entender uma demanda ali de uma pessoa, fazer a tradução, né, então achei bem interessante e propício mesmo para o seu perfil, essa posição aí na Ambev que você teve. E a palavra que eu lembrei um pouco depois é que a palavra que eu hã, estava tentando lá era o autodidata, então você foi sim, bastante autodidata, tendo computador e acho que naquela época era um pouco disso, né, a gente não tinha cursos, tá, a não ser um SOS Computadores, Microlins e coisa do é, tipo, ou uma faculdade, né, é, a gente não tinha YouTube e blogs e coisas tão estruturadas quanto a gente tem hoje, então era a bem legal, maneira que a gente tinha mesmo de testar e aprender, às vezes não da melhor maneira possível, mas era o que tinha e eu passei por isso também. Mas muito exato. legal, cara. E aí, assim, eu vi aqui que depois você foi para o Time já como Tech Product Manager, então você já aí, assim, acho que até acompanhando o mercado, né, que a maioria das empresas mais modernas saíram de um modelo de projetos, né, começo, meio e fim, aqueles projetos gigantescos de 1, 2 anos, para uma ideia de produto digital, a entregas mais interativas, a gente, aproximar mais os times e ficar menos cilado ali, né. Conta um pouco dessa experiência, você já fo e aí, assim, uma outra pergunta, né, como gerente de projetos, eu imagino que você liderava o projeto, mas às vezes não liderava exatamente as pessoas. Já como Tech Product Manager lá no Time, você já foi com o time, já fez essa transição, ou estou entendendo errado aqui? Não, foi bem isso, Marcelo, mas, tem uma curiosidade que no fim, assim, deu certo de da Ambev, primeiro porque me deu um selo, né, então até hoje, né, é usado, então, pô, já trabalhei na Ambev, isso ajuda na carreira, então para quem está começando, né, às vezes pagar ali para entrar numa empresa maior, assim, pagar que eu falo de energia mesmo, né, porque normalmente não é o melhor trabalho do mundo, mas te ajuda a alavancar, e ao mesmo tempo a Ambev me deu uma abertura muito grande de gerenciar vários tipos de projetos. E lá eu fiz projetos com time de vendas, com time de jurídico, com time de financeiro, e tudo isso me deu uma base de conhecimento muito boa que eu uso até hoje, né, quando eu faço novos projetos, eu tendo que eu fiz já uma conciliação contábil quando eu estava na Ambev, que eu já fiz um aplicativo que foi lá o precursor lá do Zé Delivery, que é a parte de vendas com os PDVs, né, eu entendi, e tinha muita pegada de
gastar sola de sapato. Então a gente ia para CDD, centro de distribuição, entendia a operação. Tudo isso me fortaleceu muito, né, nesse entendimento também do negócio, porque eu não tinha essa base de negócio tão forte assim, fora as experiências ali em empresa júnior. Então isso me ajudou bastante a catapultar a minha carreira, porque daí, como você viu, né, eu já fui já como um gestor maior já para o próximo desafio. E só que de certa forma lá na Ambev, e isso estou falando de 2015, era muito travado ali o processo. Então para você fazer uma subida de uma implementação, em produção, primeiro, né, você tinha um projeto que você tinha que pegar, fazer allocation de máquina dentro da IBM. Então hoje em dia você fala: "Quantas máquinas você quer?" Na AWS você sobe ali em 3 minutos, 5 minutos. Cara, você tinha que pegar, entender, fazer todo o sizing do projeto, comprar essa máquina da Dell e da Cisco, eh e aí pegar, até chegar na IBM, colocar dentro da IBM, a IBM fazer toda a instalação para daí disponibilizar. E aí você errou o size da máquina. Cara, 6 meses de projeto foi jogado fora, Perfeito. né. Porque envolve até, muitas vezes, importação, né, algo que não está disponível ali Importação, no exato. Então tinha todo esse processo, parece meio, né, outro mundo, mas, né, não faz tanto tempo assim, a gente tá falando de exato, 2012, exato. 2015. E E posso só certa fazer um parênteses rapidinho, claro, Leonardo, porque eu adorei aqui você já acabou dando uma dica bastante prática para o público aqui que talvez às vezes está no começo ali da trajetória e fica um pouco ansioso, né? Eu também gosto muito desse olhar de você passar às vezes por uma empresa maior e mais estruturada, com governança, com várias áreas e que você às vezes vai sofrer um pouco mais para fazer um pouco as coisas sem talvez tanta autonomia, mas você aprende muito, relacionamento, aprende processo, segurança e várias coisas do tipo. E também ter a vivência em empresas menores que as coisas são mais fluídas, você tem às vezes não tem uma pessoa em um papel específico, você faz mais de uma coisa, então você fica mais flexível. Então acho que essa experiência em vários tipos de empresa, em vários papéis, ela nos dá uma bagagem, uma maturidade muito interessante. A gente se torna profissionais mais completos e às vezes as pessoas não têm esse olhar, né, e acabam tendo uma ansiedade já para chegar no cargo mais alto ou tá naquela empresa que é uma big tech ou coisas assim. E às vezes é importante essas passagens que você citou aqui pela Ambev, acho que ela quando você foi para uma outra empresa que talvez não tinha um nome Ambev, mas você já foi para um cargo de gestão, então acho que, ter isso é muito considerado por quem for te contratar, né, então eu gostei bastante da dica, quis fazer esse parênteses aqui antes de você ótimo, voltar. Marcelo. Não, e digo mais, acho que, né, eu brinco que dos 20 aos 30 é o momento que você tem que entender o que que você não gosta. Então, mais do que você descobrir o seu propósito, o que você realmente gosta, você tem que entender o que você não gosta. Isso já ajuda numa decisão de carreira muito importante, porque você já sabe, cara, não é exatamente esse tipo de trabalho que eu gosto, né? E eu falo muito da Ambev, né, como um lugar ótimo de ter começado a carreira, mas eu já entendia depois de 3 anos ali que eu falei, cara, não é exatamente isso que eu quero. Né. E foi um momento que daí um amigo, meu da época da faculdade, né, me ligou e falou assim: "Léo, a gente acabou de colocar uma empresa aqui chamada Chef Time, a gente acabou de receber um investimento de uma empresa chamada Movile, vem cá, como você tá aí?" Eu falei: "Cara, tô aberto aí, vamos conversar". E acabei indo para lá. Então eu entendia que beleza, eu já destravei essa fase da Ambev aqui de entender como que é esse mundo, lógico que tinha muito que eu poderia agregar lá e tudo mais, acho que aprender também, mas que eu falava: "Não sei se é exatamente", eu olhava para meus líderes ali e falava: "Não sei se exatamente é isso que eu quero da vida, né, ser esse tipo de negócio", e tudo bem, acho que é muito mais do perfil de cada um, né. E aí acabei me virando ali para o Chef Time, e é muito na linha daí é o contrário, que muitas vezes as pessoas começam, que é, cara, em uma empresa eu tinha um contato com a founder, né, e era a gente fazendo o negócio acontecer, né. Em um certo momento a gente cuidava de negócio, outra hora da operação, outra hora do site, outra hora do aplicativo, assim, tudo junto, né. E foi o momento daí de destravar essa parte de startup, porque até então ainda era muito novo, e esse mundo também de produto também, né, que era também algo que não existia muito, era o project manager e não tinha um cargo ainda de produto, estava se nascendo aqui no Brasil isso. Então foi o momento que eu comecei a entender esse mundo, né, e a gente tinha um bom investimento. Então na época do Chef Time é uma empresa, né, de kits gastronômicos para pessoas que não sabem cozinhar. Então você faz uma assinatura, né, mensal, e toda semana chega um kit para você de um prato normalmente de chefe, de cozinha, tudo porcionado já certinho para você fazer aquele almoço, aquele jantar especial, né. Então a gente fez essa
esse startup ali, ela já tinha começado, mas foi quando a minha entrada ali que a gente começou a ver mais parte de tech, então toda a parte de, pensar qual que é o cardápio que a pessoa vai querer, vai pular a semana, não vai se pular a semana, fazer aplicativo e tudo mais, né, e depois até o Chef Time foi vendido para o grupo Pão de Açúcar, hoje em dia está dentro do Pão de Açúcar já essa startup. Mas foi um momento ali muito bom de aprendizado, né, de agora eu tenho, se no Ambev estava tudo assim, né, porque tinha padrões ali e tudo mais, mas eu estava conhecendo como que o negócio grande funcionava. No Chef Time eu tinha abertura total para fazer o que eu queria, e aí? O que eu faço com essa tal liberdade, né, de fazer tudo que tem que fazer, né, e Muito cada bom. hora era um BO que tinha que fazer, ó, um incêndio, né, que tinha que resolver. Perfeito, cara. E aí até um comentário que você trouxe sobre empresas maiores, você identificar o que você não queria fazer naquele momento, eu acho que 2 coisas que é importante também a gente dar de sugestão e dica, é que assim, 2 coisas mudam: o nosso próprio interesse e perfil, e também essas empresas, tá. Por quê? Vou dar um caso prático e da minha vida, da minha trajetória também. Aham, Em algum momento da minha vida, eu estava trabalhando em agência de publicidade, que tinha essa característica de cada hora estar com o cliente ali, né, aham, e projetos dinâmicos. Hora você está fazendo um jogo, hora você está fazendo uma promoção que vai passar na Globo, hora você está fazendo um site mega institucional, hora você está fazendo um marketplace, e eu gostava bastante dessa dinâmica, porque trocava stack, trocava pessoas, a gente aprendia muito, tudo muito dinâmico, era jovem. E na época eu fiquei 2 meses alocado no Itaú, trabalhando para um projeto lá no Itaú. E durante esse período, as pessoas que trabalhavam lá comigo me ofereceram uma vaga para trabalhar lá. E na época eu falei: "Não, cara, não", por mais que financeiramente na época fazia sentido, eu não tinha gostado muito ali da cultura, da proposta que tinha ali, aham, e não topei. E aí, assim, passa mais de 10 anos depois, eu hoje, né, tô há mais de 5 anos no Itaú, sim, e assim, a empresa mudou drasticamente, porque ela foi obrigada a se modernizar, tanto de tecnologia, mas também de cultura, e eu mudei bastante também. Agora eu tenho 2 filhos, tenho uma outra cabeça, já passei por diversos tipos de empresa e papéis, então acho que só também esse parênteses que as coisas elas não são fixas, assim, de acho jeito que nenhum. as coisas mudam muito. Então uma empresa que anteriormente era mais quadradona, toda engessada, hoje em dia ela pode unir uma estabilidade financeira, estrutural, mas também um dinamismo de cultura, de entrega, de inovação. Então, eu acho que e a gente muda também os nossos interesses, né, e tá tudo É, certo, né, tem momentos e tem espaço para todo mundo, então acho que é importante relatar isso também. com E certeza. eu gostei muito da ideia desse produto ali do Chef Time, acho que faz super sentido, pessoas que às vezes não têm conhecimento, ou não têm a prática ali de cozinhar e já vem tudo muito, né, certinho ali para você, com passo a Pronto, né. passo e, né, eu já busquei esse tipo de produto também, acho que a ideia é bem interessante. E aí uma pergunta, né, eu vi que você foi avançando ali, foi tech manager no iFood durante um tempo também, eu queria saber como que você se preparou para a posição de liderança, porque assim, você já tinha desde lá do começo um interesse por empreendedorismo, por comunicação, passou por gestão de projetos, que já é uma base grande de liderança, mas às vezes não é aquela liderança, que hoje em dia a gente vê, né, uma preocupação genuína com pessoas, one on one, de acompanhar a carreira, fazer PDI, contratação, entrevista, feedback, mandar embora, tudo isso que engloba o papel de tech manager ali, fora cuidar da plataforma, incidentes e tudo mais. Foi algo orgânico que foi acontecendo, até porque eu vejo que o iFood, Chef Time tem um nicho ali, né, ou foi algo que você se planejou, estudou, como que foi essa migração até chegar em Tech Manager? Interessante, Marcelo, porque eu sou uma pessoa tímida, eu era uma pessoa introvertida quando criança. Eu nunca fui a pessoa mais espalhafatosa da sala nem nada, né. Então foi uma necessidade ou, assim, uma obrigação comigo mesmo de entender que, assim, para eu conseguir ser, né, ser visto pelas pessoas, e aí teve até uma dinâmica que eu fiz, porque era na época que tinha muita dinâmica de grupo, né, e antes de entrar em empresas, não sei, hoje em dia não tem tanto, né, mas naquela época tinha. E aí, uma das vezes que eu fiz, um dos avaliadores falou assim: "Bom, o Leonardo eu não sei, porque ele não falou nada".
Era esse nível, né. Então, assim, porque eu era uma pessoa super tímida, pensava 30 vezes antes de falar alguma coisa, né, não conseguia me portar bem em palestra, né, fazer palestra e tudo mais. Então é um exercício diário isso, né, e começa, com a sua vontade e você puxando isso, né. Então é você se dar a cara a tapa para participar de um podcast, de ir fazer uma palestra para a empresa inteira. Então, é você sempre se exercitando e lógico, tem frameworks, tem, conteúdo na internet que te ajuda a dar essa bagagem também, cursos, né, que te dá essa bagagem para você poder, transformar isso em algo, uma competência boa, né, quando você vai pegar. A parte de comunicação, né, trabalhei com vários times de tecnologia, comunicação é um dos grandes problemas que a gente tem, né, acho que 90% dos times tem esse problema de comunicação. Então, se você ser um bom comunicador, já ajuda, né, seja no seu trabalho, seja na sua carreira. Ô Leonardo, acho que a palavra que eles categoriza esse tipo de skill, ela não é nada justa, né, porque chamam de soft skill. E não é nada soft, e também tem um outro mito, né, soft de assim, não é nada fácil e simples, e também tem um outro mito que, assim, as pessoas acham que a gente nasceu com essa facilidade, né. É, E você está contando aí a sua trajetória, né, de que crianças, dificuldades, eu me vejo exatamente assim. E, assim, eu era aquela pessoa que ficava com a bochecha toda vermelha quando eu tinha que apresentar um trabalho na frente da sala, eu odiava, assim, eu gostava de fazer o trabalho ali nos bastidores ou ajudar individualmente, né, se um colega tá precisando ali de ajuda, eu vou ajudar, vou ensinar e tal, mas falar em público, assim, né, eu ficava com muita vergonha também, timidez, e foi, assim, exercitando, 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 e no trabalho sendo forçado, e também depois pegando talvez um prazer em fazer isso, assim, né, nossa, tem um feedback ali que gostaram, olha, ajudei tantas pessoas, influenciei. E depois talvez isso acelera o nosso crescimento também, né? Acho que às vezes a gente não é a melhor pessoa tecnicamente falando, mas você tem essa facilidade de resolver um conflito entre equipes e explicar bem tecnicamente algo para uma pessoa que não é tão técnica. Então, assim, eu gosto de falar isso porque tem esses mitos, assim, de que você nasce com isso e nem todo mundo nasce, e tem maneiras de se aprender, de exercitar e de evoluir. É claro que não quer dizer que a gente fazendo bem significa que está sendo fácil para a gente. Pelo contrário, tem preparação, tem desafio, como você falou, de dar palestra, de ir num podcast, mas acho que é fazendo cada vez mais você vai sentindo mais à vontade, vai melhorando, vai assistindo a sua gravação, pegando feedback de alguém, olhando alguém que te inspira e o que que essa pessoa faz, né? Então, até hoje, assim, é um desafio e eu treino, aprendo e vou fazendo cursos e coisas assim para a gente ir evoluindo. Então, gostei muito demais dessa dica prática através da sua história, porque acho que ela impacta muita gente de tecnologia, muito é. mesmo. E a gente agora, muita gente trabalhando no remoto e tal. Às vezes, assim, eu tenho facilidade aqui, né, no remoto e tal. Quando chega num evento presencial, cara, é um desafio, assim, de você quebrar uma bolha, de você entrar num grupo, de você participar ou subir num palco, né? Eu vejo pessoas brilhantes, assim, tecnicamente, que falam, nossa, essa pessoa, né, fala tão bem, e, né, numa reunião ali, né, fala tão bem, expõe tão bem a sua opinião, entende profundamente tecnicamente, mas tem um medo, assim, de ir num palco, porque, tá sendo julgado, ou acha que o conhecimento não é suficiente para ensinar. E assim, são travas que a gente coloca para nós mesmos, assim, porque sempre tem alguém que sabe um pouco menos que você e vai aprender com o que você está passando. E é claro, a gente fala besteira também, não quer dizer que tudo que a gente está falando é o real ou o correto, mas eu acho que se arriscar nos traz um diferencial, assim, né, uma É. coragem e a gente é reconhecido por isso, né. E acho que tem um ponto aqui interessante também, né, eh, a maioria dos times que eu gerenciei e participei, normalmente ou, né, a pessoa saiu por causa do líder, né, ou a pessoa, foi saída porque, não sabia se comunicar. Né. E no fim a gente está se lidando com a mesmo no mesmo grau, né. Então eu acho que tem uma parte de comunicação que é importante ter e muitas vezes a pessoa é ótima tecnicamente, mas, pô, ela não sabe comunicar, ela, né, acaba tendo essa dificuldade de lidar com o time, trabalhar em equipe e tudo mais, né.
E ao mesmo tempo a liderança, né, quando a gente olha como liderança, é importante a gente entender o que que tem, com o seu time, né. Então você entender o que que ele faz, o que a pessoa faz. Às vezes você coloca num ponto de liderança: "Ah, ótimo, virei líder". Cara, mas você entende o que que é feito em cada uma das pessoas que estão ali? Qual que é o momento de cada um? Então tem um pouco dessa inteligência emocional e dessa simpatia empatia, na verdade, que tem ali com essas pessoas, porque é isso, acho que liderar é dar direção, é pensar na estratégia e tudo mais, mas é também, de certa forma, você entender o que que o seu time é capaz de produzir e montando. Eu nunca fui uma pessoa super hiper técnica, então meu time sempre teve uma pessoa técnica forte, porque eu sabia que, né, em certos momentos eu precisaria tomar decisões técnicas importantes e que não seria eu essa pessoa. Então você entender como líder quais são seus pontos fortes e seus pontos fracos e montar o time para que tenha essa completude ali, né, do que é necessário, é o que vai fazer você, conseguir avançar mais rápido, sabe. Ó, cara, você tá dando aula aí, viu, Aí tá, porque voltou. você entrou num outro ponto também de, assim, para você liderar, você precisa se autoliderar primeiro, né, então saber, de fato, né, o que você consegue fazer bem, onde você tem dificuldade e montar um time complementar, como você citou, né. Vão ter pessoas que vão ser muito boas, às vezes, numa disciplina, né, no front-end, no back-end, no nativo, no web, na infraestrutura, no QA ou coisas do tipo, mas também nessa parte de comunicação ou não, e você vai acho que não temos a pretensão de que todo mundo seja 100% em tudo, porque essa pessoa não Não, existe, é, né, e nem a gente mesmo como líder também tem resposta para tudo ou é bom em tudo. Então gostei muito dessa dica e uma outra fala que você trouxe, você falou de ferramental, né, eu também fui essa pessoa lá nos meus primeiros momentos de liderança, talvez com uma certa arrogância de achar que era algo que assim: "Ah, eu sei o que o meu chefe fazia que eu não gostava, eu sei o que era legal, então vou replicar", mas eu acabei não indo atrás tanto de livros e cursos dedicados à liderança, e quando eu comecei a fazer, entrevistas para empresas legais do mercado, eu percebi que eu estava bastante atrasado, assim, e aí eu total. fui correr atrás, assim, de estudar bastante, inclusive hoje continuo estudando, porque tem muito ferramental, Muito. framework, livros e cursos então, assim, não é algo, que você faz no feeling somente. Claro, o feeling é muito importante também, mas eu acho que a gente, às vezes, acha que só o hard skill lá, que você precisa treinar, praticar framework, não. Essa parte de liderança também tem uma base que foi estudada, assim, há anos e décadas atrás, que a gente usa ainda hoje, assim, né, de administração, de liderança. Então, Total. eh, É, também tem que ser aprendi isso aí, eu brinco que eu né, tenho na que ser prática. leitor voraz, né, assim, eu sempre fui leitor voraz. Aí na época que da faculdade tinha o Monge Executivo, né, que eram livros de liderança super na moda na época, né, e aí consegui fazer uma palestra do cara que escreveu, não lembro agora o nome, mas do cara que escreveu o nome do Monge Executivo. Então, começa a abrir um pouco da mente, assim, de que, né, existem conteúdos ali para você sempre ir buscando, naquela época não era tão simples com o YouTube, mas você pegar e pegar o máximo de conteúdo, porque você vai montando framework na sua cabeça, né. Então, quando acontece aquela situação, cara, eu já aprendi que é desse jeito, né, quando acontece aquele tipo de situação, é de outro jeito. Então isso ajuda bastante. Perfeito. E aprender também a liderança ela não deveria ser solitária, né, que a gente tem os nossos pares, chefes que podem nos ajudar, né. Acho que também tem Tá. essa não sei se é um viés ou um mito que a gente acha que vai conseguir resolver sozinho e não, muitos outros líderes que já tiveram mais experiência que você, passaram por situações que podem te ajudar ali, te tranquilizar, né. Então também demorei um É. pouco para aprender isso Tem e tem hoje em dia tem eu valorizo muito. tem algo que eu sempre digo, assim: "Quem que te compra hoje?". Pra mim é sempre importante eu entender onde estou, quem me compra hoje? Quem me falaria assim: "Cara, se o Léo sair, a gente tá ferrado". Porque faz toda a diferença, né, porque essas pessoas que vão querer te ajudar na hora de: "Pô, deu ruim, não tô bem", né, altos e baixos, né. Então eu sempre olho para onde eu esteja e olho para o lado e falo assim, eu olho para o lado e para cima e falo assim: "Cara, quem que realmente tá aqui que me compraria", sabe. É animal, cara, animal. E aí, para dar um salto aqui, falar um pouco mais do seu momento atual aí, né, a empresa que você está aí como fundador, a seu desafio, conta um pouco mais, assim, o que que você está fazendo, como que funciona a equipe, tamanho, Boa. produtos, me conta um pouco mais, por favor.
Hoje a gente, né, abriu uma empresa, Fast Builders, aí faz um ano, muito na linha, né, Marcelo, de que eu tinha acabado de sair de uma startup chamada Gringo, tinha acabado de ser vendida para o Grupo Sem Parar por R$ 1 bilhão. E falei: "Cara, eu quero alguma coisa diferente, né, de startup naquele momento". E eu falei e muito vendo, né, vídeos, do pessoal falando: "Se você não está na IA, né, você vai ser engolido". Então eu falei: "Cara, quero fazer isso", né. E qual que é o melhor jeito? Eu não tenho aqui uma ideia de um produto, não tenho investimento, eu vou prestar serviço, né. Então acabei me unindo a um grupo de tecnologia aqui de Campinas também, chamado Lando, super forte aqui de tecnologia, mais de 20 anos. E aí, criei minha empresa com sociedade, deles para oferecer serviços de inteligência artificial e desenvolvimento de aplicativos, novos negócios ali, produtos digitais. Hã e acho que, né, pelo menos agora nesse um ano, o primeiro momento foi garantir que, pô, faz sentido esse caminho e para mim está muito claro que é esse o caminho, né, pelo menos para mim. Entendendo que hoje a gente consegue, né, aprender muito, porque a gente está fazendo vários projetos de tecnologia, várias empresas, pequena, média, grande, e criando soluções, né, seja com inteligência artificial, usando inteligência artificial ou algum produto novo, porque a gente está vendo cada vez mais esse mundo tá mais fácil, a barreira tá menor, né, para você criar um produto digital, para você, empreender digitalmente, né. Cara, eu acho que aí você dá a deixa, acho que pra gente entrar aqui no tema, do episódio, né, que chamando genericamente aqui de vibe code, talvez seja até a primeira pergunta, né? Acho que vibe code é um termo que ele tem diversos significados dependendo da pessoa que você fala. Tem gente que vai interpretar de uma forma às vezes pejorativa, é polêmico assim, né? Então Sim. acho que me ajuda a definir aqui o que que você considera como vibe code, porque você falou de barreira, né? Do uso de IA e o momento que a gente está hoje, assim, está sendo bombardeado aí, né? De ferramentas e notícias e uma pessoa no Twitter que foi lá e criou um micro SaaS, é outro que vendeu a startup de um mês por bilhões e assim, a gente fica bastante ansioso com tanto de informação e coisa acontecendo ao mesmo tempo. E Vibe Code é uma coisa que, assim, eu tenho ouvi ele mudando, assim, ele surgiu de uma forma, virou outra e agora eu já estou vendo ele de um outro formato, assim. Na sua opinião, assim, como que você definiria Vibe Coding? Boa. Acho que eu concordo contigo, Marcelo, porque no fim ela nasceu muito na linha de o vibe coding de pessoas, não técnicas poderem programar, fazer alguma coisa com uma aplicação, alguma coisa sem saber programar, né. Eh, e de certa forma é verdade, né. Então hoje até a nossa empresa aqui, a Fast Builders, é porque a gente entende que a gente é builders mesmo, né. E cada vez mais as pessoas, o meu entendimento é que as pessoas não precisam saber programar para criar aplicações. "Ah, mas eu vou conseguir fazer um iFood?" Não, mas você vai conseguir fazer um aplicativozinho ali que você quer fazer, sei lá, de, CRM ali, de gestão de clientes e tudo mais, né, com prompts de IA. Então entra acho que muito na linha do que era o Excel lá atrás e, pô, a pessoa conseguir pegar e mexer no Excel, eu acho que vai um pouco nessa linha de criar, aplicativos. Vai ser, né, o Excel mais bom, assim, o melhor Excel possível? Não, vai ser um Excel ainda. Acho que o Vibe Coding vai nessa linha. Então ele nasceu muito nessa pegada, né, de democratizar o acesso a criar soluções ali, tecnologia, coisa que se você necessariamente dependia de pessoas especialistas. Mas ao mesmo tempo a gente está vendo no mercado que o desenvolvedor, né, especialista, ele também está usando IA para ser mais produtivo, né. E isso, eu não sei se é o nome exatamente de vibe coding, mas é algo também que está revolucionando, né, o mercado aí, nas nossas soluções aqui também, a gente está cada vez mais produtivo, a gente consegue entregar cada vez mais rápido, num custo muito menor e com muita mais qualidade, né. Então assim, a gente sabe que é ainda uma tecnologia que não está 100%, porque se tivesse já todo mundo estaria usando, então tem um processo, então de segurança, de sustentabilidade e tudo mais, que é importante, mas que, né, ela está se evoluindo, né. Então eu acho que o vibe coding no fim, eu acho que abrange um pouco desses 2 mundos,
né, o não técnico que consegue criar seu aplicativo, seu protótipo, seu, né, para brincar ou para testar uma ideia, para começar a ganhar alguma graninha, e ao mesmo tempo você tem desenvolvedores super especialistas cada vez mais entrando nesse mundo, pagando Cloud Code, Open, Codex, para poder ser mais produtivo no desenvolvimento. E aí você pergunta, né: "E agora, o que eu faço? Eu programava código, e agora o que eu faço?". E acho que tem um mundo de coisas para a gente fazer, né, acho que tem um mundo de oportunidades de negócio que a gente pode criar e melhorar. Eu lembro da época do iFood, que eu entrei lá com a gente era em 40 pessoas em tecnologia, eu saí de lá, tinha mais de 200 pessoas de tecnologia, né, e se a gente perguntasse lá, se cada um pudesse produzir 10 vezes mais, as pessoas não eles com certeza, a alta gestão não falaria assim: "Então corta 90% da galera". Na verdade eles falam assim: "Não, pelo amor de Deus, me traz mais 10 aí", porque assim, a agilidade de você evoluir uma ferramenta, né, vai ser muito maior. E então é muito menos sobre cortar pessoas e muito mais de agilidade de entregar resultados, sabe. Boa, acho que você explicou super bem aí o que eu quis dizer dessa mudança sobre como a gente reage ao termo, né. Eu acho que no começo eu via muito assim, né, pessoas que não são técnicas conseguem gerar algum tipo de solução, ou a gente de forma pejorativa falar: "Cara, aquilo tá tão ruim tecnicamente que foi vibe codado, porque ninguém validou e o resultado ficou ruim". Mas hoje acho que ele serve para tirar essa barreira, assim, de pessoas não técnicas que queiram, às vezes, só fazer um experimento, provar um valor ou fazer uma mudança simples, qualquer coisa do tipo, mas também para pessoas que são mega técnicas, especialistas, pegarem e trazer o conhecimento, os fundamentos que ele tem, para ao invés de escrever código que não deveria ser o mais importante, e sim resolver problemas através de código. E aí o Vibe Code, eu não sei de como você, se é o nome adequado para isso, mas para que talvez assim, orquestrando com especificações, com bons prompts, com boas bases de conhecimento, bons padrões e práticas, para que seja um resultado ali com mais velocidade, com mais facilidade. E tem um outro fator também, a gente em posições de liderança, que está um pouco mais distante do código, também é atendido por esse tipo de ferramenta, né? Porque a barreira diminui de você não ter que ficar tão ali, né, fazer aquele setup mega complexo na sua máquina, com um monte de ferramenta, a biblioteca está sempre desatualizado. E então acho que também é uma barreira interessante para quem está em posição de liderança conseguir se aproximar um pouco mais né, acho que até eu brinco, né, a dopamina de você, através de tecnologia e ferramenta, ver algo funcionando, ou resolver um problema, ou estudar. Então, eu sinto que assim, a gente está num momento, sendo otimista, né, bastante interessante, que talvez ao invés dessa preocupação de, vou acabar com o emprego, vou mandar uma gente embora, e mais assim, eu vejo talvez mais pessoas entrando onde talvez existisse barreira, né? Então, acho que vejo de forma bem semelhante com você e estou bem empolgado com o que estamos vivendo e estou tentando acompanhar estudando, tanto os É, fundamentos quanto as ferramentas. E até a pergunta que eu ia te fazer, assim, acho que não é só ferramenta, né, envolve processo, envolve cultura, envolve um monte de coisa, né, e eu acho que, às vezes, a gente quer fazer o processo antigo com a ferramenta nova. Não é exatamente isso, né, acho que a gente tem que mexer um pouco mais estruturar na estrutura disso tudo, né. O que que você acha? total. Tem uma história interessante que é da Nomad, né, a gente presta serviço ali pra Nomad, a gente está desenvolvendo uma aplicação deles super bacana. E a primeira coisa, né, quando conversa com eles, né, eles fizeram no pra pegar, né, pra gente bater o martelo ali no projeto, o Product Manager chegou com um protótipo do Rapid, que é uma das ferramentas ali, né, ele falou assim: "Olha, Léo, eu quero isso, faz aí". Então é lógico, a gente está falando de um banco, né, então não dá para pegar e vou vibe codar, né, no Replit uma ferramenta para Nomad, entendeu. Mas isso agilizou 90% do trabalho. Porque agora a pessoa de designer do time consegue pegar e montar já pensando nessa estrutura, nesse wireframe, né, nesse protótipo, né. O desenvolvedor já consegue mapear quais são os endpoints que vão precisar, né. Eu vi essa escalada muito interessante, porque sempre lá no começo vinha o pessoal falando assim: "Ah, Léo, eu quero um iFood de tal coisa". Então tinha primeiro a ideia, a referência de algum aplicativo do mercado. Depois ele começou a me mandar prompts do ChatGPT. Olha, eu falei que o ChatGPT é mais ou menos esse aplicativo que tem que ter. E daí ele manda aqui toda, né, o calhamaço ali, o PRD dele lá, do jeito dele, com as informações ali. E agora tá vindo a galera assim, ó, fiz esse protótipo no Lovable,
né, no Flutterflow, no Replit, e agora eu quero colocar isso para valer, né. Então a gente está vendo isso acontecer e isso agiliza muito o trabalho, né, e mesmo na parte de design, né, então antes você tinha todo um trabalho, tinha que abrir um Miro, começar a pensar nos fluxos, depois você vai para o Figma, monta os fluxos no Figma, valida com o cliente. Cara, você pega o Google Suite, né, que cria ali designers ali, é o melhor designer do mundo? Cara, talvez para o Banco Nômade não, mas para uma aplicação de planejador de estudos de uma mentora influencer de medicina, seja o suficiente. Né, então a gente entender também que agora a gente tem cada vez mais uma caixa de ferramentas, cada vez maior, e como que a gente usa isso no nosso dia a dia. Seja o Product Manager entrando um pouquinho mais a fundo ali, criando um protótipo no Replit, passando para o designer, né, seja o designer já usando um suite para dar uma geral ali, falando assim, ó, fiz aqui, 2 horinhas, dá uma olhada, é esse o caminho mesmo que tem que fazer? E o desenvolvedor pegando tudo, né, pegando todas essas informações e falando: me ajuda, eu quero codar esse negócio quanto antes, né?" Cara, é exatamente isso. Eu vi até um post essa semana que falava, dessa provocação, né, que talvez em alguns momentos o código, a programação era o gargalo do ciclo de desenvolvimento de software, né. Claro que assim, tem, né, deploy, teste, tem outras etapas ali, mas, né, resumindo tudo isso ali, a código e programação, mas que agora talvez a gente transfere os gargalos para outras etapas, como experimentação, protótipo, design, validar a ideia se aquilo vai resolver um problema de negócio do cliente. Então a gente vai ter que levar o Vibe Code ou ferramentas de IA generativas para capacitar essa turma, para elas usarem essas ferramentas e trazer valor para essas etapas, e aí com isso, todo o fluxo ele vai ficando mais fluido e a gente consegue trazer a velocidade que a gente tanto almeja, né. Porque É, se melhorar só um pedaço aqui, a gente ainda vai ter os gargalos nas outras, assim, então não vai fazer muito sentido. Melhora, claro, já traz um benefício, sim. mas no fim das contas, eu acho que a gente vai ter que olhar o ciclo completo e revisitar se eles ainda fazem sentido, porque às vezes o mesmo profissional vai ser o responsável por fazer várias etapas, aí tem menos a passagem de bastão ali de um artefato a um Figma, que vai para um código, que vai para e aí isso vai, né, vai mudando drasticamente, né. E E você falou de diversas ferramentas aí, né, você falou do Replit, falou do Lovable. Tem alguma que nesse momento, né, porque as coisas mudam, né, diariamente. Tem alguma dessas que nesse momento é a sua stack preferida, assim, né? O que que você tem usado mais que pode ser até na vida pessoal, assim, que você está sendo mais surpreendido ou que está trazendo mais valor? Você tem alguma delas que é a sua preferida? eu acho que, assim, não é uma, né, mas são várias ali que a gente acaba usando. Então, mais para protótipo, mais para aplicativos menos sem grandes ambições, o Lovable te entrega um protótipo ali que você consegue brincar e tá evoluindo cada vez mais ali com os MCPs ali, as integrações, já banco direto, então com Supabase, então ajuda bastante a agilizar ali, né, acho que tem uma parte de design ainda que tá capenga, mas a gente já tá vendo algumas ferramentas que você consegue importar, alguns de design system e tudo mais. Gosto do Google Suite também para design, então é um negócio que também acaba acontecendo, né, te ajudando, agilizando no design. E a gente usou muito o Flutterflow aqui para criar aplicativos, né, com Flutter. A gente já tá um pouco saindo disso, porque tem coisas que é mais fácil fazer no Cloud Code do que você ficar jogando, caixinha para um lado, caixinha para o outro, integrando, sabe, juntando. Eu acho que, tem coisas que a gente já não está fazendo tanto, mas o Flutterflow liberou também uma ferramenta chamada, acho que é design.flutterflow, alguma coisa assim, que também permite criar designs também já para o Flutter, então ajuda bem também nesse processo. E código muito Cloud Code, né, a gente está, Boa. acho que todo mundo está olhando para isso e está vendo o benefício, Você então falou aí do Flutterflow, eu vi também alguns posts mais polêmicos dizendo que essas plataformas que tinham a ambição de serem híbridas, né, você fazer um código e ele cuspia ali iOS, depois cuspia Android, talvez não façam tanto sentido mais, com a é, facilidade de usar alguma dessas outras ferramentas que vai gerar isso tão rápido e já nativo final para a plataforma alvo ali, né. Então acho que são cara, a gente está quebrando diversos paradigmas nesse muito, momento. Acho que estão falando muito. de SaaS também, né? SaaS eu já acho que é um pouco mais complexo, porque normalmente os principais players e clientes são muito grandes, então Exato. acho que vai ser difícil a gente chegar numa maturidade para substituir, né, de forma integral essas grandes plataformas de SaaS, mas acho que está todo mundo olhando para isso. E eu acho que uma outra coisa que também, na minha época lá de desenvolvedor,
era um mega desafio que talvez hoje eu vejo que está um pouco mais fácil, era a gente manter o ecossistema mais atualizado possível, né? Imagina, sei lá, a versão do .NET, a versão do Java, as bibliotecas ali no Node, o Angular, o React e tal. Talvez agora a gente consiga automatizar e fazer e migradores, né, aceleradores ali, para que a gente sempre tenha, né, o máximo de velocidade e performance, né, das nossas aplicações de uma maneira muito mais fácil do que era no passado. Eram projetos enormes para migrar legado e tal, e hoje em dia. E aí isso era uma coisa que eu já tive colegas de sair da empresa, de falar, não, não quero mais trabalhar nessa empresa porque ela está na versão tal do Do .NET, do Java. Java, e eu vou para outra porque eles estão na stack mais moderna. Então agora talvez isso não vai mais precisar acontecer, porque você pode fazer rapidamente essa evolução. É claro, né? É, Estou generalizando aqui porque tem empresas com, né, muitos repositórios, há uma total. infraestrutura mais complexa, tem que testar tudo isso. Mas assim, não é o mesmo trabalho que era no passado, então a gente muda, né, o tipo de desafio, e aí é onde eu gostaria de chegar. Já perguntar para você se a minha percepção está mais ou menos na linha que você imagina. Eu vejo que a gente vai conseguir ter mais tempo para focar no que realmente interessa, que é conhecer mais do negócio que a gente está inserido, mais das dores do cliente e resolver essas coisas usando tecnologia, seja ela qual for, a ferramenta que for, mas com a tecnologia ali para resolver problemas. Porque antes talvez a gente usasse grande parte do nosso tempo resolver problemas que a gente mesmo criava, assim, sabe, Total. de complexidade, de ecossistema. Você vê dessa forma também? Sim, eu tenho uma história na Ambev que é o primeiro emprego meu, né, então daí tinha amigos meus ali, colegas de trabalho, que ele falou assim: "Ô Léo, você tá criando emprego", eu falei: "Por que eu tô criando emprego?". "Porque você faz tanta merda no seu trabalho, que daí você tem a empresa tem que contratar gente pra resolver seu problema". É. E de certa forma é isso, a gente acaba fazendo isso. E coisa que a gente está vendo aqui, Marcelo, vai muito nessa linha. Então, assim, a gente sabe hoje que tem vários desafios ali com IA. Então a gente vê a parte de segurança, a parte de testes, né, a parte de, sustentabilidade do código, como você falou ali, né, de otimizações. Então hoje, por exemplo, a gente está testando agentes que vão testar, né, o cloud coworking ali, que abre o aplicativo, né, a solução ali e testa o aplicativo. Fala: "Cara, testa aí", né. Então, é aquele trabalho de QA, né, que, pô, de pegar, pensar, não sei o quê, cara, a IA começou a fazer. Hoje eu já estava até a gente estava testando já uma solução de agente de IA, que vai testar vulnerabilidades e segurança no seu aplicativo. Então, né, da galera que sempre fala e com razão: "Cara, que o código da IA pode ter brecha", tá, tem alguém construindo uma agente de IA para tentar emular isso, para que você consiga enxergar onde estão os problemas. Então eu acho que tem ali vários pontos ali de benefícios que estão vindo e, mais uma vez, não está 100% pronto, porque se estiver 100% pronto, todo mundo vai estar usando, e acho que esse é o desafio, esse é o gap que tem, acho que da nossa geração, né, que a gente está pegando a IA no começo, e tem vários desafios que ela tem, e a gente pode aproveitar desse tanto dos benefícios dela, quanto desses gaps que estão existindo hoje, né. Então, é aproveitar e buscar o que pô, qual que é a sua dor, mas sempre buscando qual que é a sua dor hoje, né, não é só: "Ah, a IA é boa, a IA é ruim, a IA faz isso, não, qual que é a dor hoje? A segurança? Então, talvez tenha um agente de IA, será que alguém já fez? Será que eu deveria fazer isso, né, tecnicamente? Então eu acho que abre muitas portas, sabe. Boa, cara. Animal, gostei muito daqui da aula, das sugestões, da sua trajetória, foi muito legal. E eu queria só, para fechar, conhecer um pouco mais aí da sua vida pessoal, vamos dizer assim, que eu brinquei ali no começo É de verdade. você estar como nômade digital. Nos bastidores a gente falou que hoje você está em Campinas, Só. mas já rodou aí o mundo. Conta um pouco dessa parte da sua vida, né? Como que você se tornou nômade digital? Eu sei que hoje em dia, depois da pandemia, né, a gente consegue trabalhar melhor de forma remota, que talvez no passado existia, mas tinha umas barreiras. Conta um pouco dessa parte aí da sua vida, Boa, por favor. Marcelo. Em 2019, eu e minha esposa, a gente fez uma viagem para o Reino Unido, que era um dos grandes sonhos nossos, fizemos um mochilão lá, ficamos em hostel e tudo mais. E aí, quando a gente voltou dessa viagem, a gente falou: "Nossa, eu queria viajar mais". E aí a gente olhando para a parte de
quantidade de férias que a gente tem na vida, a gente falou assim: "Nossa, não vai dar tempo de conhecer tudo que a gente quer". Ao mesmo tempo a gente já estava meio de saco cheio, né, eu estava ali no iFood também e tal, estava, né, as coisas estavam virando, mas já não era mais aquele, não brilhava tantos olhos, né, de pegar. Então foi um momento que a gente falou assim: "Nossa, vamos fazer alguma coisa e viajar o mundo?". Aí a gente pegou, olhou para nossa conta bancária e falou assim: "Nossa, não tem dinheiro, a gente vai aguentar 3 meses se a gente não for trabalhando, né". E aí a gente falou: "Tá bom, vamos arrumar algum emprego, né, que seja um emprego mais de boa, que não seja na nossa área, mas vamos fazer alguma coisa, vamos trabalhar remoto, né, porque a gente consiga estender um pouco mais". Então a gente faz os 3 meses, que é o dinheiro que a gente tem na conta bancária, e depois a gente arruma, né, vai arrumando o jeito e tal. Só que aí, né, a gente estava já se programando para isso e veio a pandemia, né, então para o bem e para o mal, ela adiou um pouco mais, então a gente, em vez de abril de 2020, a gente começou realmente o processo lá em outubro de 2020, mas permitiu que durante esse período as nossas vagas, né, de emprego, a gente teve que mudar de emprego e tudo mais, mas foi um momento que a gente pegou e conseguiu encontrar vagas que eram 100% remotas. Então, isso permitiu, e aí lógico, né, tinha a questão da pandemia, mas tinha toda uma pegada ainda de: "Ah, você tá chegando, já vai resolver", e tudo mais, e a Croácia abriu para brasileiros, né, e falou assim: "Vamos, vamos, se der ruim a gente volta", né, e vira conversa de bar. E deu certo. A gente acabou começando ali pela Croácia e nos primeiros 1 ano e meio, a gente foi muito atrelado, foi o destino foi sempre definido pelo Covid. A gente via países que eram abertos para brasileiros e a gente podia, que não estavam com problemas graves ali de pandemia. E a gente ficou nessa, então sempre trabalhando remoto, emprego de escritório, né, como você, né, trabalha de qualquer lugar mesmo, e aproveitando, né, eu os fins de semanas e muitas vezes a mudança de fuso, né, porque a gente estava normalmente, sei lá, na Europa 4 horas a menos. Então ajuda, porque daí enquanto o Brasil está dormindo, a gente tem amanhã para curtir o lugar, para planejar os próximos, destinos. E a gente começou nisso com uma ideia de fazer 1 ano, e faz 5 que a gente está nesse, né. Então a gente passou por 65 países, a gente queria conhecer a África, a gente conheceu, a gente queria conhecer a Ásia, a gente passou 1 ano na Ásia, trabalhando sempre para o Brasil, minha esposa trabalha para os Estados Unidos. Então, mas no fuso, né, sempre no mesmo fuso, para a gente dormir no mesmo horário e acordar no mesmo horário. E na Ásia a gente trabalhando, começando a trabalhar às 7 da noite, 8 da noite, e indo até de madrugada, 5, 6 da manhã, né. Mas a gente sabia que era um momento, que era uma escolha também, a partir do momento que a gente não queria também, a gente poderia ir para um outro país que pudesse ser mais fácil o fuso horário, e também sempre equilibrando, países mais caros e países mais baratos, para que a gente possa sempre fazer, né, o bem bolado. Então sai correndo, vai para a Europa, a grande Europa, faz 3 meses batidão, porque é o tempo que a gente pode ficar lá, depois sai, vai para um leste europeu, para uma Ásia, que tem países um pouco mais baratos para você sobreviver, e aí poder fazer um caixa. Então sempre foi nessa pegada, e a gente está isso há 5 anos e adorando. Lógico que todo ano a gente repensa, porque a gente acha que não é uma vida para o resto da vida, vou fazer isso para o resto do não, provavelmente não, mas é uma experiência super bacana, né, viajar e conhecer muitos lugares, culturas, enfim, foi bem interessante até agora. Animal, cara, animal. E tenho certeza que muitas pessoas que estão ouvindo aqui já tiveram essa vontade em algum momento, ou estão planejando, então vão poder ter mais uma pessoa aí para se inspirar. E vocês publicam informações sobre isso em algum lugar? Vocês têm algum Instagram, algum blog, alguma coisa para contar? Compartilha aí com a gente. A gente tem um perfil no Instagram, na verdade começou como para falar para amigos e família que estamos vivos, né. E aí um outro colega falou assim: "Não, abre aí, Léo, abre para perfil geral", e a gente abriu, né, chama The Zefas, Zefas de Zeferino, Fá de Favarelli, né, minha esposa, o D, né, D-T-H-E, Zefas. É Boa, um eu vou perfil ali deixar o que a link gente aqui. vai postando ali de vez em quando o que que a gente está fazendo, por onde a gente está, e compartilhando um pouquinho, né, do que a gente faz, sem não tem grandes pretensões. A gente fala assim: a gente gosta muito do nosso trabalho, e a gente viu muita gente vivendo de nomadismo sendo infeliz. Porque daí você tem que criar conteúdo absurdo, você tem que ir no lugar e passar todas as informações. A gente falou assim: "Não, não é isso que a gente quer. A gente quer aproveitar esse tempo para realmente", e nada contra, tá, quem quiser fazer, acho que tem super bacana, mas é um trabalho super difícil. É mais difícil do que eu gostaria, do que o meu. Eu falei: "Não, então, a gente gosta do nosso emprego, do nosso trabalho, mas a gente gosta também de compartilhar um pouquinho do que a gente está vivenciando, né". Muito bom, eu vou deixar o link na descrição do episódio e um comentário, né, sobre isso que você falou, né. Aham. Às vezes a gente consome conteúdo nas redes sociais, né, e a gente acha que é tudo maravilhoso, né, é um recorte tremendo, porque eu também conheço pessoas que são, sei lá, essas pessoas que vão em restaurantes e divulgam e, né, estão toda hora visitando lugares ali,
e por trás daquilo, cara, é um baita trabalho, assim, de vai. fotografia, de edição, de conteúdo, de publicar, de comer algo que você talvez não esteja tão afim e ficar, sabe, você não tá bem-humorado, você tem que gravar. Então, assim, gente, é um baita trabalho e nem sempre faz sentido, então É. gostei também da transparência que você trouxe aqui, porque pode rolar uma ilusão, uma romantização aqui, né. E você já tem algum próximo destino definido? Como você tá aí nesse momento? A gente em junho vai pra Itália, casar um amigo lá na Toscana, coisa chata, sabe. Vai casar um amigo lá na Toscana, e de lá a gente deve ir pra algum lugar também, mas ainda não definimos de lá pra onde a gente vai. Mas é isso, assim, e aquela coisa: "Ah, mas eu não tenho dinheiro, mas eu não sei como fazer". Começa pequeno, começa no Brasil, vai pra começa pega um lugarzinho, um Airbnb aí em outra cidade, outro estado, né, pega aqui a América do Sul, tem muita coisa, muita gente fazendo América, né, então para quem tem um pouco de vontade e ainda mantém coragem, né, ou coloca algum empecilho, né, agilizar bem, né, ter garantido o emprego, uma forma de sobreviver, mas, tem muita opção, né, tem muita opção, e seja de hostel, seja de fazer algum trabalho voluntário em troca de lugar para ficar, enfim, e à medida que você tem mais condição, você vai pegando lugares melhores, vai países mais caros e se encorajando a fazer mais disso. Mas a gente começou com um teste, a gente começou com um teste em Campos do Jordão, perto de Campos do Jordão, falamos: "Vamos passar uma semana lá perto? Vamos ver se é isso mesmo que a gente quer". A gente fez 2 malas, colocamos as coisas e vivemos uma semana lá. É isso que a gente quer? Ah, acho que é, vamos testar. Cara, animal demais esse eu já tô até imaginando aqui o título do episódio vai ser, sabe, aquele clickbait, assim, né, vibe code, nômade digital, vai ser, ó, tá. Mas Boa, obrigado demais, cara, pela disponibilidade, por todas as dicas, parabéns pela trajetória, adorei aqui te conhecer um pouco mais, e em breve aí a gente disponibiliza o episódio para todo mundo, e a gente vai se falando aqui também, fico à disposição aí sempre que precisar de algum apoio, claro. tô por aqui, valeu demais. Obrigado, Marcelo, pela oportunidade de te conhecer também e feliz também de compartilhar um pouquinho da minha história aí, dos meus aprendizados. Acho que sempre é boas trocas, né, a gente ter com pessoas da área, né, e que possam viver coisas diferentes. Acho que o mundo está vindo, a tsunami está chegando, né, a gente brinca aqui interno que a gente tem que, surfar a tsunami, né, coisa básica, né, simples. Então e não vai ser sozinho, né, a gente sabe que isso tem uma troca, é super importante a gente sempre fazer aí, compartilhar a experiência e entender que cada um está vivenciando para a gente seguir, né. É isso, acho que a única coisa que a gente não pode fazer é ficar parado na inércia, né, É, a gente tem que estudar, tentar separar as informações que são interessantes para nós ou não, então acho que a ideia desse projeto é justamente essa, assim, compartilhar trajetórias, histórias e para inspirar a galera e ajudá-los também. Então, obrigado parabéns. demais mais uma vez, valeu demais. Parabéns pelo Valeu, projeto, fantástico. muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu.